Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa A Igreja em Destaque, aqui pela TV SB Notícias. E como você sabe, no nosso programa a gente apresenta eventos, notícias da Igreja Católica aqui na nossa cidade, também na nossa Diocese de Piracicaba. No programa de hoje você confere os eventos da nossa Diocese, da nossa cidade, e eu também converso com a irmã Renária Bezerra, que vai falar um pouquinho do centenário de morte do Padre Jordan e do trabalho das Irmãs Salvatorianas aqui na nossa cidade. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e também ativar o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Quando você ouve a Rádio Brasil, você está sintonizado na força do rádio também pela internet. Liderança absoluta pelas ondas do rádio, a internet chega com qualidade sonora àqueles que preferem ouvir pelo digital. 215 mil pessoas sintonizam a Rádio Brasil mensalmente pelo site radiobrasilsbo.com.br. Na Brasil AM você tem entretenimento, companhia 24 horas por dia. Sua voz tem muito valor e sua marca nos anúncios fala diretamente com o seu público. Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste. Liderança em audiência também pela internet. E agora os eventos deste fim de semana nas paróquias da nossa cidade. Continua neste sábado a festa de São João Batista na Capela São João, na Vila Breda. Nesse sábado, inclusive, tem show de prêmios com bicicleta, fogão, TV de 32 polegadas. No dia 23, às 5h30 da tarde, tem a missa solene de São João Batista. A Capela São João fica na Rua Prudente de Moraes, sem número, na Vila Breda. Domingo acontece a primeira feijoada da Paróquia São Francisco de Assis, no espaço de festas em frente à igreja, a partir do meio-dia. E a animação é da banda Alto Astral. A Paróquia São Francisco fica na Rua do Chá, número 879, no Jardim Pérola. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Festivoc, o Festival Vocacional, aqui na nossa Diocese de Piracicaba, que esse ano tem como tema Coração Jovem, com Cristo o coração nunca envelhece. Promovido pelo setor Juventude da Diocese, o Festivoc é composto das modalidades teatro, dança, música, poesia, fotografia, solidariedade, desenho e stand-up. Na região Piracicaba, o evento será nos dias 18 e 19 de agosto, na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. E na região Rio Claro, o festival que acontece nos dias 25 e 26, na Capela Nossa Senhora Rainha da Paz. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de julho. Mais informações e inscrições pelo e-mail setorjuventudepiracicaba@gmail.com. Tendo como tema A Vida é Feita de Encontros e o lema Braços Abertos, Sem Medo para Acolher, as pastorais e organismos vinculados à CNBB, que atuam com a causa migratória, promovem a 33ª Semana Nacional do Migrante, de 17 a 24 de junho em todo o país. Para saber mais sobre o assunto, você pode acessar o site da CNBB, cnbb.org.br. E você confere agora o bate-papo que eu tive com a irmã Renária Bezerra, da Congregação das Irmãs Salvatorianas. A nossa convidada de hoje é a irmã Renária Bezerra, irmã da Congregação das Salvatorianas. Obrigado por ter vindo, irmã. Seja bem-vinda. Ok, eu que agradeço, Rafael, pelo convite. Irmã, e esse ano, né, especial, comemorando os 100 anos da morte do Padre Jordan, né? E vamos começar já falando do Padre Jordan, né? Quem foi o Padre Jordan? O que ele representa para a Congregação Salvatoriana? Ok, Rafael. O Padre Jordan, ele foi assim um homem, continua sendo um homem muito especial para nós, né? Mas o Padre Jordan é um alemão, um homem que nasceu na Alemanha, em Gutweih, e ele foi assim um homem que desde o início ele teve muitas dificuldades na vida. Vem de uma família pobre e assim foi um homem muito lutador, um homem dos nossos tempos, né? Porque hoje também não é diferente. Mas assim um homem muito imbuído de Deus, né? De uma experiência de fé, de uma experiência mística. E também um homem assim que nós podemos dizer muito família. Família porque ele sempre cultivou os valores da família. Então, assim, né, com relação à história ainda inicial dele
ele perdeu o pai muito cedo e ele era o primeiro, né, dos irmãos, tinha mais 2. E ele então, ele realiza, né, todo o sustento, ainda muito, digamos assim, novo, né, praticamente um adolescente, juntamente com a mãe, né. Então ele faz, né, toma conta, né, da família e prover todo esse sustento da família juntamente com a mãe, trabalhando duramente em construção de linha férrea, estradas de ferro. Depois também ele tinha um dom de pintor, né? Fazia frescos, então também ele se dedicou a isso. E o trabalho, digamos assim, maior que ele realizou foi ajudando a mãe numa pousada, numa hospedaria, né? Então, por isso que nós dizemos, né, que é um homem muito família, porque ele não abandonou, né, a família, ao contrário, se colocou como que no lugar do pai, e juntamente com a mãe realizou, né, tudo aquilo que era necessário para prover a família. Então, o Padre Jordan, ele nasce e vive nesse contexto ali na Alemanha, e depois ele cresce sempre com o desejo de se tornar padre. Mas naquela época era muito difícil porque a família era que tinha que manter o jovem no seminário e tinha uma série de exigências. E como ele era de família muito pobre, a mãe não tinha. Então ele tem a ajuda de algumas senhoras, né, ali da sociedade, do entorno, e ele consegue então ir para o seminário já um pouco, né, com idade avançada, digamos assim, né, fora daquele padrão. Mas nós dizemos também, e claro, né, por tudo aquilo que a gente tem sobre o Padre Jordan, ele era um jovem, né, um homem, uma pessoa muito inteligente. E ele então consegue, mesmo, né, já com uma idade um pouco, né, que não era o padrão, né, daquela exigência, ele se dá bem nos estudos, ele consegue fazer, né, a preparação ao sacerdócio e se torna sacerdócio. Se torna sacerdote. Então, Padre Jordan, ele, né, digamos assim, com muita dificuldade, mas persistindo, perseverante, ele vai além e ele então realiza, né, não só um grande sonho pessoal, mas eu acredito, né, e nós acreditamos que um chamado do próprio Deus, e se torna então sacerdote, né, na igreja e com muita dificuldade, mas eu acredito também que muita alegria, porque ele vê que, né, ele é capaz e não só, né, há os seus dons, né, que conferem a ele esse mérito, digamos assim, mas também a graça de Deus, né, a vocação, o chamado. Então esse, né, assim, em linhas gerais, foi Padre Jordan. E ele nasceu exatamente há 170 anos atrás. Né? Daqui a 3 dias, 16 de junho, Padre Jordan, ele então completa 170 anos de nascimento. Então ele é de 1848. Legal, interessante a história. E será que nessa época, como é que surgiu a congregação? Nessa época que ele se tornou sacerdócio, tem relatos de como que foram os trabalhos dele a partir de então, até que surgisse a congregação salvatoriana? Sim, ele ali na Alemanha, a Alemanha nessa época passa por um período bem assim crítico, né, cultural e digamos assim político, porque tem na época um líder político, o Bismarck, que de certa maneira não simpatiza muito com a Igreja Católica, né, em suma. Ou talvez com a própria experiência de fé, a própria experiência, né, de acreditar. Né? A gente sabe que tanto na Alemanha quanto na Itália, muitos países da Europa, a gente sabe das linhas fascistas, né, das linhas que colocam em primeiro lugar o Estado e o poder, né? E a gente sabe que quando a igreja ela interfere, ela busca criar uma consciência, ela não é bem-vinda por nenhum dos poderes. Então,
naquela época, né, que Jordan, um jovem sacerdote, ali por volta de 30 anos, ele começa então a perceber ou, né, está dentro desse contexto político-cultural, né? E uma das reações do Bismarck é fechar os seminários, impedir que a igreja se propague, né? Exatamente, então a igreja vivia naquela época uma perseguição, exatamente porque ele via que a igreja, né, com a consciência, né, nós sabemos que muito o que nós temos hoje como sociedade e avanço com relação às ciências, né, não só as ciências culturais, mas também as ciências, digamos assim, que trata, né, de toda a questão de biologia, de medicina, provém também ali dos mosteiros, né? Então Bismarck, ele sabe que uma igreja bem formada, né, um cristão, uma cristã que é capaz de perceber a ação de Deus e saber que essa ação de Deus é a vida das pessoas, ela não vai se calar, né? Ela vai de fato incomodar, ela vai buscar criar consciência também e fomentar essa consciência em outras pessoas, né? Então, é nesse contexto que Jordan se torna um jovem sacerdote. Então, ele vê tudo isso, e isso incomoda muito, e muitos abandonavam a fé porque tinham medo do Estado totalitário. Então, Jordan, ele começa a se organizar para que as pessoas não abandonem a sua fé, né? E aquilo lá o incomoda porque ele diz, não, só uma pessoa realmente com convicção de que Jesus Cristo é a pedra angular, Jesus Cristo é a razão, Jesus Cristo, né, é a nossa força e também, né, por conseguinte, aquele que está conosco, só tendo essa consciência e fazendo essa experiência é que a gente não poderá jamais renegar a nossa fé e nos manter firmes, né, na fé que nós professamos, no Deus em quem nós acreditamos e adiante e enfrentar toda e qualquer, né, tirania, todo e qualquer totalitarismo por parte do governo ou de outras situações. Então, a revolução, né, na Alemanha está posta, eles dizem uma revolução, assim também como aqui a gente diz, sobretudo no estado de São Paulo, a revolução, né, de 32, mas a gente sabe, né, estudando um pouquinho a história, o contexto social, que não é uma revolução de mudanças que poderiam ser libertadoras, digamos assim, né? Mas, de certa forma, de uma interferência do poder estatal que quer fragilizar as bases, né? Que quer fragilizar também toda a organização social, clerical, né? Eclesial, clerical também, por que não assim dizer, né? Porque tanto naquela época como hoje os padres ainda têm muita força, né? Naquilo que realizam, naquilo que professam, né? Muitas pessoas os escutam. Então, Jordan, ele começa a se organizar, e a tua pergunta, né, Rafael, viajei um pouquinho, mas Jordan começa a se organizar com outros companheiros, ou seja, com outros padres, né, mais ou menos a faixa etária dele, e eles começaram esse enfrentamento. Como? Né, buscando cada vez mais, através de escritos, fazer com que o povo ele não abandonasse a sua fé. Então, como que dando razões, ou estimulando, né, ou realizando assim, né, escritos que pudessem ajudar o pessoal a ver além, né, o povo da Alemanha a ver além. Então, né, essa medida totalitária de fechamento dos seminários e proibição de encontros, né, em nível religioso, em nível eclesial, né. Então, Jordan, né, começa com outros, né, a movimentar um pouco a imprensa. Então, eu retomo aquilo que eu dizia no início, que ele era uma pessoa muito inteligente, né, porque então ele articula bem as ideias, né, por conseguinte, ele também as escreve de maneira muito sintética, muito objetiva, muito clara nos seus escritos, e com outros ele vai também, né, divulgando, né, todos esses escritos para que o povo não desanime e permaneça
firme na fé que professou e no Deus em quem acredita. Quer dizer, ele já era sacerdote, né? E ele, exercendo o seu sacerdócio, exercendo a sua forma de evangelizar, ele já via que ele queria mais, né? Ele sentia o desejo e sentia até a necessidade de algo mais para a situação em que ele vivia, para a época em que ele vivia, né? Sim. E então, né, toda essa questão aí de revolução cultural na Alemanha, então, Jordan, depois ele começa, né, também um grupo assim formal, né? Porque na verdade a intuição de Jordan era que muitas pessoas pudessem, como que não, vamos fazer uma analogia, uma associação se reunir para pertencer então a um grupo, né, vinculado à igreja, mas um grupo de consciência. Então Jordan sonhava assim, né? Por exemplo, um professor viria para essa que ele chamava de sociedade, para esse grupo organizado, né? Digamos, um sapateiro também, né? Profissões da época, né? Hoje nós poderíamos dizer, né, uma pessoa da área das comunicações sociais, né, um professor universitário, um advogado, um médico, né, uma pessoa dos serviços gerais, ou seja, todos, né, que pudessem, de alguma forma, nesse grande grupo, se sentirem representados e compreender, né, viver essa experiência de fé a partir, né, do seu exercício profissional, do seu local de vivência. Então, com formação, né, com a partilha de vida, com estudos também dirigidos, ser também uma luz para outras pessoas do seu campo, né, profissional, do seu campo familiar, que pudesse também ajudar aqueles outros ali. Então, a gente sempre diz que Jordan sempre sonhou pessoas multiplicadoras, né? Então, essas pessoas vinham, né? Então, tem algumas pessoas aí, alguns homens, né, da imprensa, então ele, juntamente, né, com essas pessoas, eles publicavam, né, folhetinhos, publicavam breves, né, relatos, colocações, sempre vinculada à fé e à vida, né, iam disseminando isso. Então, eles mesmos faziam a produção e eles mesmos também faziam a tiragem desse material e iam, né, disseminando isso. Então, aí a gente diz que é a Sociedade Apostólica Instrutiva, foi esse o nome que eles deram, né, SAI, Sociedade Apostólica Instrutiva, que era um grupo, né, de leigos que se organizavam, né, para fazer essa experiência primeira de Deus e depois também ser como que um fomento, né, um fermento na massa ali onde estivessem. Que legal. É interessante a gente conhecer a história, né, para saber tudo que foi passando, tudo que aconteceu para chegar, que às vezes a gente sabe da história de uma forma bem resumida, né, mas a gente conhecendo ela melhor, sabendo desses detalhes, da luta que teve, né? Porque quantas dificuldades em qualquer trabalho de evangelização, principalmente na época, na situação em que se vivia por lá, né? Então é interessante a gente conhecer mesmo, né, irmã? Toda essa trajetória para iniciar um trabalho, né? Todo um trabalho que não terminou, mas que iniciou um outro e que tem frutos até hoje, né? Sim. E é interessante, Rafael, que Padre Jordan começa assim, né? Então ele dizia, era um grande sonho dele, né? Que todos conheçam o Salvador, né? O Salvador deve ser conhecido por todos, a todos, né? Então Jordan, assim, realmente era uma pessoa, né? Era e continua sendo, com um coração bem universal, né? Com um coração bem ampliado. Então não tinha, se fosse asiático, se fosse europeu, se fosse americano, né, se fosse africano, não tinha diferença, né? Ele queria realmente que esse conhecimento de Jesus pudesse chegar a todos, né? E de uma maneira, digo, né, e repito, vivencial, experiencial, né? Da experiência realmente da vida. E a partir daí, né, a gente também tomar
posse ou, né, se apropriar desse conhecimento que é dessa experiência de Jesus Cristo caminheiro, né, conosco, assim como os discípulos de Emaús, e a partir disso também ajudar outras pessoas a conhecer Jesus, né, e a se perguntar o que de concreto nós podemos realizar para que o mundo seja melhor, né? Porque vinculado ao conhecimento de Jesus Cristo é o lema de Padre Jordan, né, que todos também, de certa maneira, experimentem essa vida eterna. Então, uma vida eterna não só na dimensão da fé, né, mas também, reitero, a fé ligada com a vida, né? Então, a fé que é capaz de alimentar o nosso espírito, mas também que é capaz de alimentar, né, aquilo que é básico na vida de todo ser humano, né? A educação, a escola, né, o trabalho, a possibilidade de ser reconhecida, valorizada e respeitada como gente, né? Então hoje a gente faz todo esse desdobramento. Com certeza Jordan também, né? Porque quando ele vê um poder totalitário impedindo e massacrando e cerceando os direitos das pessoas, até de professar a fé, com certeza ele se questiona, né? Porque não é essa vida que Deus quis, né? Deus nos fez livres com essa responsabilidade e cabe a nós, né, ajudar as pessoas a tomar consciência disso para que sejam também responsáveis nas suas escolhas, né? Então, Jordan, né, ele tem essa frase fundacional, né, João 17:3, né, porque uma coisa que eu relatei a vocês é a questão da SAI, né, da Sociedade Apostólica Instrutiva. Depois, Jordan também, nesse grupo, tem muitos padres, né, seculares. E Jordan, ele vai se percebendo, ele vai crescendo, né, também nessa dimensão, e ele vai se tornando um grande líder e o fundador. Então, primeiro ele quer que esse grupo seja reconhecido pela igreja, como está ali. Homens, mulheres, padres, profissionais, né, domésticas, até jovens. Só que a igreja, a gente sabe, ela vai também dando seus passos de crescimento. E a igreja não permite, naquela época, o reconhecimento de um grupo assim, que hoje nós podemos dizer que são as comunidades, né? Que as novas comunidades que vão surgindo aí. A gente sabe bem, né, que tem toda essa diversidade, não é porque é casado, continua com a família, ou como eu, religiosa, ou como padre, que não possa pertencer a um grupo desses, né? Mas aí a igreja, naquela época, né, de fato ainda é muito, digamos assim, verde, né, para compreender isso, e não permite. E é daí que Jordan então começa a obra, digamos assim, né, a obra religiosa com os padres, a partir dos padres. Então, os padres salvatorianos. E um dado que é bom a gente ter presente é que nessa SAI, na Sociedade Apostólica Instrutiva, a nossa primeira salvatoriana, que é a Madre Maria, ela conhece Padre Jordan e ela se filia a essa SAI como leiga, né? E só então depois é que ela se percebe realmente, né, vocacionada à vida religiosa e inicia o nosso grupo, em 1888. E as coisas vão acontecendo, né, vai crescendo, a igreja vai olhando com outros olhos também para isso, né? Então é interessante como tudo vai acontecendo, os caminhos vão seguindo até que chegar ao ponto de começar mesmo, né? Sim. É muito interessante. Irmã, e baseado em toda essa história, em todo esse carisma que foi surgindo e que hoje está presente, né, na nossa igreja católica, como é que surgiu, como é que isso atraiu para a sua vocação? Como é que você descobriu a sua vocação dentro desse carisma? O que te atraiu dentro desse carisma do Padre Jordan da congregação salvatoriana? Ok. Rafael, eu só gostaria de retomar um pouquinho, muito breve, que fora eu já fiz menção, né, dos padres, do grupo dos padres e irmãos salvatorianos, também já fiz menção, né, das irmãs salvatorianas, e nós temos também, porque isso aí, nós como congregação retomamos já um pouco depois, né, porque à medida que nós fomos avançando também na tradução dos escritos de Jordan, ali dos primórdios, é que a gente foi entendendo essa valorização do leigo, né?
E aí a congregação foi se abrindo também a esse espaço, que é a ideia original de Jordan. Né? Não é o grupo dos padres, primeiramente, e das irmãs, não. São de leigos que, organizados na sociedade civil, na igreja, possam ser diferença. Ser uma diferença, fazer uma diferença, né? Então, nós iniciamos, né, há mais ou menos 35 anos atrás, essa retomada dos leigos no carisma, né? E hoje eles são incorporados no carisma. Né? Então, nós formamos, mais do que uma congregação feminina, uma congregação masculina, nós formamos uma família, porque há leigos, homens e mulheres, né, que também continuam na família, nos seus trabalhos, nos seus lares, mas também comungando, vivendo do carisma, se encontrando, aprofundando essa experiência de Deus e buscando, né, ser também um sal e uma luz no mundo onde vivem. Né? Inclusive aqui em Santa Bárbara, né, irmã, tem uma casa, tem algumas casas, né, salvatorianas, e tem bastante leigos também que atuam, né, dentro do trabalho de vocês, né? Sim, atuam no trabalho que a gente diz nessa comunhão, né, de ideal, né? Mas os leigos, assim, porque nós, como estrutura religiosa, nós temos, assim, um perfil muito delineado, né? Também os resquícios de toda uma herança como igreja, né? De estrutura, de organização. Mas os leigos, eles buscam também ler os sinais dos tempos e, como grupo, também assumir alguns trabalhos, né, que não possa ser só apenas um trabalho social, mas que esse trabalho social seja uma expressão, né, desse imbuir do carisma, do ideal, né, da missão salvatoriana. Né? E de fato, como você disse, nós temos ao todo 4 grupos aqui em Santa Bárbara, em torno de uns 30 leigos, né? E como eu falei para vocês já que esse ano o Padre Jordan, né, faz 170 anos de nascimento e 100 anos de morte, nós temos atualmente uma programação, né, em algumas paróquias, onde nós celebramos junto com o povo e também mostramos um pouquinho, né, do nosso rosto. Então, geralmente está vindo um padre salvatoriano, nós irmãs estamos presentes e os leigos também para as paróquias, né, nos conhecer um pouquinho nesse sentido. Então, o mês passado a missa foi no Molon, né, na paróquia São João Batista, e esse mês, exatamente no dia que o Padre Jordan faz 170 anos de nascimento, inclusive os leigos vão renovar o seu compromisso na família salvatoriana, vai ser na paróquia Santo Antônio. E eu gostaria ainda de partilhar com vocês que estão me vendo, né, e conhecendo um pouquinho, esse livro do Padre Milton Zonta, que inclusive é brasileiro, superior dos padres salvatorianos. É a segunda edição. Ele coloca um pouquinho de toda essa história de Padre Jordan, claro, né, muito mais do que eu falei, com muito mais detalhes, né, ele teve a graça de conhecer todos os lugares por onde Jordan passou, inclusive a Alemanha, né, todo aquele local. Então, depois que ele se tornou superior dos padres, ele reeditou esse livro, né, e com alguns acréscimos históricos, locais, né, e também com certeza de toda essa experiência boa, né, que ele foi fazendo junto com Jordan, o Divino Salvador. Então, Jordan, um jovem sob o fogo do Espírito Santo. Ele é muito interessante porque ele escreve numa terceira pessoa. É como se o próprio Jordan estivesse falando de si mesmo. Então esse aqui eu vou te presentear, viu? Obrigado. Mas vocês que me veem, se por um acaso quiserem, nós não temos muitos exemplares, mas nós temos um pouco, né? E se você que nos vê se interessa, né, um pouquinho para conhecer mais sobre Jordan e o carisma, então nós temos alguns, né? Aí vocês entrem em contato, tem o nosso site salvatorianassp.org.br, então entrem ali no contato, né? Façam uma solicitação, põe também um contato, que aí a gente retorna e diz onde vocês devem buscar o livrinho, tá bom? Mas aí então, Rafael, voltando aí à sua pergunta, eu nasci numa paróquia salvatoriana, né? Eu venho de uma paróquia salvatoriana, inclusive hoje a festa, né, do nosso padroeiro lá, Santo Antônio.
Então, os padres salvatorianos estiveram naquela paróquia só 60 anos, né? E eu cresci vendo os padres salvatorianos, vendo um pouquinho o Jordan. Não conhecia as irmãs, porque eu sou de uma cidade lá no interior do Ceará, Barbalha. É um pedacinho do céu lá, né? Então, é ali no sul do Ceará, já limítrofe com Pernambuco. Mas o lado lá do Exu, onde o Luiz Gonzaga nasceu, né? Então ali tem uma chapada linda, né? Que é a Chapada do Araripe, com muitos, né? Uma vegetação rica, né? Assim, realmente um lugar muito bonito, né? A natureza e também assim com uma experiência religiosa muito grande. Ao lado nós temos Juazeiro do Norte, que é a terra do Padre Cícero, que muita gente já ouviu falar, né? Há muitas romarias, realmente um santo que o povo já reconhece. Então, eu conheci os padres, né? Quer dizer, cresci vendo os padres e quando eu estava na adolescência, eu fui convidada para um encontro vocacional. E as irmãs salvatorianas, até hoje nós temos casa em Fortaleza. Então, elas iam de Fortaleza a Barbalha, que são 580 quilômetros, mais ou menos 9, 10 horas de viagem, né? Dependendo do trânsito, condições de estrada. Então, conheci as irmãs, né? Por essa via. E não conhecia a primeira salvatoriana, que é a Madre Maria, né? Então, por meio das irmãs, eu fiquei conhecendo a Madre Maria e mais um pouquinho sobre o carisma, sobre o fundador, né? O Padre Jordan, e me apaixonei. Me apaixonei muito, né? Pelo carisma salvatoriano, por esse desejo de ser missionária. Eu sempre, assim, trouxe no coração e me vinha ser missionária lá no Timor-Leste. Olha lá na Ásia, né? E, claro, né? Nunca saí do Brasil, mas há tempo, né? Ainda não tenho cabelo branco, né? Ainda dá tempo, mas também essa dinâmica não só de sair do Brasil para ser missionária fora, mas também assumir a missão onde eu estou, né? Então ali eu conheci as irmãs e fui acompanhada, né, um tempo. Naquela época eu tinha o quê? 16 anos, eu já trabalhava na secretaria paroquial com os padres salvatorianos. Era a época que começava a tecnologia, né? E eu já sabia um pouco de computação e estava informatizando, né, a paróquia. Então eu fui contratada temporariamente, depois eles apreciaram e viram, né, que era possível então me efetivar, né, por um período mais longo ou indeterminado, né, como a gente assim diz. Então eu trabalhei 4 anos com os padres, né? E com os padres salvatorianos e fui fazendo o acompanhamento até que eu decidi entrar na congregação, né? Aí lá do interior eu fui para Fortaleza, comecei a formação lá, depois de lá eu vim aqui para São Paulo, Jaguariúna, onde nós temos a Casa do Noviciado, e aí foi se dando, né? Mas assim, o que me apaixonou foi essa visão abrangente de Padre Jordan, né? A todos e de todas as formas nós podemos anunciar o Salvador e ser missionária, ser missionário, né? E também assim essa necessidade ou essa realidade de um conhecimento mais profundo da pessoa de Jesus, né? Da pessoa de Jesus, né? Não de uma ideia, mas de alguém que caminha conosco como uma pessoa, né? Então, toda essa experiência e assim eu me sinto muito feliz, né, por ter abraçado. Eu sinto que de fato o Padre Jordan ainda continua sendo uma grande luz, assim como o Evangelho de ontem, né, que nós vimos, vós sois a luz do mundo, sal da terra. Então ele continua sendo uma grande luz para nós hoje, não só para nós salvatorianas e salvatorianos, né, mas para a igreja, para a sociedade, né, um homem de visão aberta, né, de olhar longe, um homem realmente imbuído pela ação de Deus. E é esse carisma que com alegria, né, você dentro da vocação levam até hoje, né, para qualquer trabalho que vocês realizem, né? Sim, aqui na Diocese nós já tivemos casa, atualmente temos uma casa em Capivari e 2 aqui em Santa Bárbara, né? Mas quando eu professei, né, tem um exemplo. Eu fui para Piracicaba, paróquia São Francisco de Assis, lá no bairro Jupiá. Mas as irmãs estiveram mais de 15 anos no SECAP,
quando ainda não era paróquia, né? E também, depois que aí foi erigida a paróquia, elas foram para Ártemis, que é um distrito de Piracicaba, já indo ali para São Pedro, Águas de São Pedro, né? E de lá, então, foi agora em 2013, né, recentemente, as irmãs então deixam, porque também já tem um administrador, né, ali, um padre, e vem aqui para a paróquia São João Batista em Capivari. Né? Então nós tivemos já essas casas, atualmente estamos no Rio de Janeiro, né? Estamos na Bahia, estamos no Ceará e estamos aqui, né, em São Paulo, na região leste, na Grande São Paulo, aqui em Santa Bárbara, em Jaguariúna e em São Joaquim da Barra, lá perto de Ribeirão Preto. Né? E como irmãs, né, nós não nos contemos por aí, porque nós temos uma segunda província, que é a província do Sul, que está tanto no Maranhão como na Bahia, como também em todos os estados do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também uma presença em Moçambique. E nós temos também uma presença na Itália, né, na Sicília, onde os nossos irmãos refugiados chegam, né? Na Europa, sobretudo, né? É um trabalho grande, né, irmã? Sim, sim. Irmã, quero agradecer a sua presença, então, aqui no nosso programa. Obrigado por ter contado um pouco da história, um pouco do carisma, um pouco da sua história também, né? É sempre importante esse testemunho a gente conhecer, para isso alimenta a nossa fé também, né? Sim. Então, que Deus abençoe vocês e todo o seu trabalho. Continue iluminando o trabalho, né, que vocês têm de levar e tornar mais conhecido o Divino Salvador. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Eu também agradeço, Rafael, pelo convite, né? Nós temos algumas tarefas, né? A missão nos chama sempre e, de fato, aqui, né, em Santa Bárbara, dentro, né, de uma visão ou de uma realidade mais, né, interna, administrativa, né, também com a comunidade, mas conseguir de fato esse tempo, porque eu sinto que é um privilégio, né, e retomar um pouco a história de Padre Jordan, da minha vocação, me reencantar, me reapaixonar novamente, né. Então eu que agradeço, né, e peço que Padre Jordan, nesse seu centenário de ressurreição, morte e ressurreição, e nesses 170 anos de existência, assim como a nossa querida Madre Maria, com os 50 anos de beatificação, ela já é bem-aventurada, né, é reconhecida pela Igreja, que ela abençoe a todos vocês que estão nos vendo, abençoe a você, Rafael, né, e abençoe a nossa família salvatoriana e interceda, né, por todas as nossas realidades. Amém. Obrigado, irmã. Deus Amém. abençoe. Obrigada a você. E esse foi mais um programa A Igreja em Destaque, aqui pela TV SB Notícias. Te espero semana que vem no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!